com o hino de número 289. 289 é do Inário, edição corrigida. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial a terra encherá de beular e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel poderá. E glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas você, ó amigo, dessa nova Jerusalém. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos aguardando a chegada do Senhor para nos levar para esta formosa Jerusalém. Amém? 297 do Inário Velho também é 297. Se você está com o Inário Antigo aí, é o mesmo número. Que segurança sou de Jesus. Duzentos e noventa e sete. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Minha alma canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor.
canta minha alma, canta ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor. Em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Para mim ficou baixo, né? Dá um tom a mais aí, irmã. Aleluia. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjo descendo, trazendo o céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz de bondade de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, graças a Deus. A voz não está ajudando, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos extrair, né? Creio que Deus tem agradado do nosso louvor.
Nós temos alguns pedidos de oração. O irmão Arlan pede oração em seu favor por toda a sua família, especialmente por sua esposa, por saúde. Também pelo irmão Júnior e família. O irmão José Rosa pede oração em seu favor e por toda a sua família. Nós vamos colocar na presença do Senhor estes pedidos. Se você quer apresentar alguém, levante a sua mão, apresentando ao Senhor Jesus, né? Senhor meu Deus, Pai Celestial, aqui estão estes pedidos, ó Pai. O irmão Arlan está pedindo em favor da sua família, em favor da sua esposa, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade, Senhor, e nós acabamos de ouvir que nós devemos ter fé e confiança para receber uma cura divina, Pai. Nós fomos instruídos pela Tua palavra, por isso nós sabemos, ó Pai, e cremos no Senhor, porque o Senhor derramou o Teu sangue ali no Calvário, não apenas para nos curar, mas para nos salvar, ó Pai, colocando a Tua vida para salvar a cada um dos Teus filhos. E nesta noite nós estamos pedindo a cura dessas pessoas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus nós pedimos e colocamos na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir um hino com a irmã Lúcia. Ela deseja louvar ao Senhor. Nós vamos ouvir. Por sobre as nuvens, em glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos Ele enviará para os eleitos
então reunir seus escolhidos, então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, Jesus o meu Rei, face a face o verei. E os seus anjos ele enviará para os eleitos, então reunir seus escolhidos, então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, Jesus o meu Rei, face a face o verei. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, Jesus o meu Rei, face a face o verei, face a face o verei. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Lúcia. Nós não estaremos aqui para lamentar. Como o hino disse, aqueles que ficarão, eles lamentarão. Mas nós estaremos muito longe daqui. Amém? Nós cremos e confiamos de todo o nosso coração. Não porque nós somos melhores, mas é porque nós temos a revelação e cremos que nós temos o Espírito Santo que irá nos guiar, né? Até aquele dia
no qual nós tanto almejamos, que é a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos com o hino Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Oi. Deus está nos abençoando e Ele continua abençoando. Nós sentimos abençoados por Deus e Deus continua abençoando a cada um de nós que estamos aqui presentes também. Acredito que nós não estamos só nesse culto. Tem mais pessoas que estão congregando, está ouvindo, assistindo. Então nós vamos em frente. Vamos continuar em frente. Vamos ler a Bíblia para nós meditar um pouquinho. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e o versículo 8 e 9. Muito importante, nós vamos continuar. O pastor Joaquim já leu hoje no programa para comentar nesta mensagem sobre as virtudes que Pedro falou. Então nós vamos continuar meditando aqui na mesma mensagem. Vamos ler então o versículo 8. Primeira carta. Primeira não, segunda, né? A página virou aqui. Hein? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 8. Aqui, no piscar de olho, a folha vem para cá. A folha da mensagem, a folha da Bíblia, com esse ventilador aqui de lado, é igual ao meu cabelo também, que eu estou quase precisando de um prendedor. Vira o cabelo da gente para o outro lado. Né? Mas as folhas da Bíblia viram, mas a gente acaba percebendo que virou. Então vamos ler o versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não os deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego,
nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Que o Senhor abençoe essa leitura, a mensagem que nós vamos comentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava pensando que uma igreja que ainda mantém culto segunda, quarta, sexta, domingo de manhã e à noite, é porque ainda tem gente ainda que é o sustentáculo desses cultos. Com esses negócios que tem acontecido, esse vírus aí diminuiu mais as pessoas na igreja, e aí tem motivo de que às vezes tem só um culto por semana na igreja. Mas graças a Deus que vocês têm mantido com a sua presença esses cultos todos. Sempre tem pessoas, tanto na igreja como na internet. Por isso então devemos continuar. Mas eu estava pensando, esse texto que nós vamos olhar nessa mensagem agora, a folha já mudou de novo. Vai falar de uma coisa que é de muita importância para nós. É a coisa de mais importância para nós. Eu estava pensando, às vezes o que nós cuidamos com zelo, com capricho, são coisas que nós precisamos delas. Mas nós vamos ver aqui, depois nós vamos falar sobre o que nós precisamos mais. Então, nós vamos perceber, no parágrafo que parou, no outro culto passado, 122, a ciência mundana diz que nós não precisamos mais de tais coisas nesse dia que estamos vivendo. E cita várias delas. Mas o profeta diz que precisa tanto quanto precisou no passado. Eu acredito que é aqui mesmo. E nós vamos continuar. Então, eu acredito que vai falar aqui sobre o batismo do Espírito Santo. E ele diz que isso foi para o passado. Mas nós já lemos aqui atrás da ciência humana, ciência mundana, dizer como que eles dizem a respeito do batismo nas águas. Mas a ciência celestial, espiritual, vê de outra forma diferente. Então nós vamos ver a necessidade que há nisso que esse trecho que nós vamos ver aqui. Se alguém trata de dizer que a Bíblia tem perdido seu poder e que não há nada como batismo do Espírito Santo, não vá acrescentar isso à sua fé. Não tem como colocar essa ideia em cima de uma fé verdadeira. Dizer que, vamos ler de novo aqui,
não há nada como o batismo do Espírito Santo. Não vai acrescentar isso à sua fé, porque não serve, cairá. Isso é como pôr um barro sobre uma pedra. Pôr um barro sobre uma pedra. Tem um irmão que está querendo construir um curral em cima de uma pedra e o profissional não quer fazer porque é difícil, né? Se é uma pedra ferro. Então, se a pessoa é desse jeito, é como ele colocar um barro em cima de uma pedra, não se agarra, não tem como se agarrar, se desprende. Essa gente diz, não se pode pôr confiança na Bíblia nesses dias. Você tenha cuidado. Você tem ouvido todas estas coisas, e se você tem isso na sua mente, não vá acrescentar, porque não serve. O edifício inteiro cairá. Ali mesmo tem que ser unido pelo ligamento do Espírito Santo. E este ligamento é o que sela. Esse cola, esse agarra, né? Então, eu acho que só de ler isso aqui não precisa de explicação. O que significa para nós o Espírito Santo? Estava pensando, irmão Jazi, tudo que nós temos, nós precisamos das nossas coisas. Nós precisamos do nosso emprego. Mas o emprego, naquela hora lá, ou na hora de certas decisões espirituais, ele não tem sentido nenhum. Não tem o mesmo sentido que tem o Espírito Santo de Deus, se nós tiver. Porque o Espírito Santo é que sela, é que cola isso, uma coisa com a outra, um degrau com o outro. E o mesmo que sela, você bem sabe que o pneu vulcanizado sempre dura mais do que o pneu com emenda de cola sobre o outro. Uma cola no pneu não é igual à vulcanização, porque a cola até é fria, né? Você passa ela ali, cola, mas você vai ver, para vulcanizar tem que botar na máquina, ali vira uma borracha só de novo, né? Então, veja bem essas qualidades uma sobre a outra para colar, para ligar, tem que ser esse material, o Espírito Santo. O pneu que leva a emenda de cola ou ao correr e esquentar, a emenda afrouxa. E isso tem passado com as pessoas hoje em dia. Trata de pegar sua ciência, a ciência mundana, com um pouquinho de goma terrestre, e logo quando chega às provas, dizem, irmão, tem coisa que nós precisamos deste material, mais do que qualquer outra coisa.
Aí tem um irmão que tem um sítio, ele precisa do sítio, ele dá tudo pelo sítio. Ele tem que fazer tudo lá, ele tem que arrumar, tem que trabalhar. É claro, ele depende do emprego, depende do sítio. Mas nós queremos dizer que nós dependemos mais do Espírito Santo. A fazenda ou o comércio, por melhor que ele seja, tem hora que ele falha. E nós temos que lançar mão disso que nós estamos adquirindo aqui. Logo quando chega as provas, dizem. Irmão, quando chegam as provas para nós? Quando chegam as provas, é coisas que são surpresas, surpreendentes para nós, mas para Deus não é surpresa. Deus já sabia daquilo, veio trazendo nós, veio trazendo até que chegou ali e nós apanhamos de surpresa, enquanto Deus já sabia daquilo. E o que nós vamos fazer? Ora, estávamos equivocados, e dentre em pouco se encontra sem nada de ar, falando do pneu. Aí o negócio não funciona, descola, o pneu desvazia. A vida do cristão, o profeta compara essas coisas assim tão simples, né? Todas as suas emoções não lhe ajudaram em nada, porque os vemos de novo no mesmo lamaçal. Isso é correto. Nem mesmo emoções. Aí tem pessoas que ficam emocionadas, e como nós estamos vendo, né? E na sua emoção precipita, faz decisão indevida, que depois fica difícil. É como o pneu que descola e murcha. Porém, se você fica ali com suficiente calor do Espírito Santo, até que chega a ser um com o pneu, então ali está a resposta. Você e o pneu chega a ser um quando se fica até que você e toda a promessa de Deus chega a ser um. Você e a promessa de Deus chega a ser um. Então, acrescente isso à sua fé. Se não, então não acrescente nada. Deixa quieto. Se você diz, não se pode ter confiança na palavra, não há, acrescente isto. Se você diz que a promessa do batismo do Espírito Santo unicamente foi para os 12 apóstolos, como fazem hoje, alguma igreja, como faz hoje alguma igreja, e ele vai mostrar uma igreja assim. Não trate de acrescentar isso ali, é onde o seu fundamento se torna em pedaços. Já pensou, irmão, a ciência da igreja, daqueles que formam a igreja e se tornam a igreja, se tornam uma potência, e aí eles podem dizer que não é a Bíblia que tem razão de ser a verdade, é a igreja. Mas veja aqui o que eles fazem. Veja o que eles fazem. Mas pela graça de Deus, nós temos uma evidência do Espírito. O que é a evidência do Espírito? Não é nada de emoção, falar em língua, essas coisas, esses dons. Nem mesmo curar enfermo, nem mesmo expulsar demônio.
Eu estava pensando em outro assunto. Nem mesmo certos tipos de dom muito elevado não quer dizer. A pessoa pode ter o dom muito elevado, mas depois pode não valer naquela hora. Então, fazem hoje algumas igrejas. Não trate de acrescentar isso ali, onde seu fundamento se torna em pedaços. Como vimos na mensagem de ontem à noite, Uzias, quando viu este homem no qual tinha muita confiança, eu acho que era Isaías, né? Tinha muita confiança em Uzias, e eles com seu fundamento todo derrubado, leproso, e não servia. Segunda Crônica. Então, Uzias tinha sido um grande homem, com um grande exemplo, mas de repente você encontra ele leproso, com os fundamentos todos derrubados. Isso é na Bíblia. Agora dizem que foi unicamente para 12 discípulos. Já pensou, irmão? Quem de vocês aqui, essa pessoa aqui, dizem que o batismo foi simplesmente para os apóstolos. 12. Batismo do Espírito Santo. Faz já algum tempo, eu estava com o irmão Wendy e éramos como uns 4 ou 5 pregadores que estávamos falando essa noite, e um se levantou e disse: agora eu quero dizer-lhes algo, amados irmãos. Eu penso que vocês são uma gente muito boa. Esse pregador diz assim: recordo-me que disse ao que estava junto de mim, ele é um daqueles, observe bem, o irmão Júnior Jackson acabava de pregar sobre a graça de Deus, e em verdade estava ungido. Mas veja bem esse outro aqui. E agora este irmão estava dizendo: agora eu quero dizer-lhes que esse senhor Brana é um anticristo. Já pensou? Lá tinha 4 ou 5 pregadores, e esse pregador aqui diz que o batismo do Espírito Santo era só para os 12 apóstolos, e que esse senhor Brana era um anticristo. Assim continuou por um momento, e algum dos outros pregadores queria defender-me. E lhe disse: espere, irmãos, não diga nada. Ele somente é um, nós somos muitos. Deixe-no, ele está buscando questão comigo. E a verdade é que eu mesmo queria lhe responder. Não quero que vocês façam nada, deixa eu mesmo responder. Eu acho que desse jeito, irmão, nós entendemos aqui que é necessário o batismo do Espírito Santo como mais do que qualquer outra dessas coisas que nós necessitamos delas. Então nós devemos colocar isso no seu devido lugar. Eu mesmo queria lhe responder. E ele continuou dizendo: quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo. E quanto à cura divina,
somente os 12 receberam o dom de cura divina. Não falamos onde a Bíblia, nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Quer dizer que ele era o dono mesmo do conhecimento. Então, ele mesmo se colocou nesse lugar. Ele diz assim: deixe que falem-se por uma meia hora. E então disse: espere um momento, eu tenho anotado tantas acusações de me oportunidade de dar resposta a algumas delas. Então falei à congregação: agora o Senhor acaba de dizer que ele fala onde a Bíblia fala e que a sua igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos vocês são testemunhos. Responderam: sim. Ele diz isso aí. Parece tão bonito, não é? Falar onde a Bíblia fala e parar onde ela para, e guardar silêncio onde a Bíblia guarda silêncio, e isso é muito bonito, não é? Então eu disse: agora ele tem tido que somente os 12 receberam o Espírito Santo na Bíblia. A minha Bíblia me diz que houve 120 na primeira vez. Amém? Essa classe de ciência se lança para fora. Continue. Então, suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que havia recebido. E que tal Atos capítulo 8, quando Filipe pregou aos samaritanos e, havendo sido batizados no nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles, e quando enviou a Pedro e João, os quais vieram e lhe impuseram as mãos e enviaram a Pedro e João, os quais vieram e lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estava eles entre 12. Estava ele entre os 12, Filipe? Além do mais, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro estava no sotão e viu a visão de ir à casa de Cornélio, estando ainda falando Pedro estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram o sermão. Atos 10, 44. Então, aonde ficou? Onde ficou a ideia daquele pregador daquela noite? Disse-lhe: a Bíblia ainda está falando. Onde está a igreja? A Bíblia continua falando, mas aonde está a igreja? E quanto à cura divina, você disse que unicamente os 12 discípulos tinham a cura divina. A Bíblia diz que Filipe foi a Samaria e expulsou demônios e curou os enfermos, e que houve grande regozijo na cidade, e ele não foi um dos 12, nem mesmo foi apóstolo, mas um diácono.
Irmão, são coisas que nós já sabemos. Mas quando a gente vai ler de novo, parece que fica mais claro. Disse Paulo, não foi um dos que estava no cenáculo, mas sem dúvida teve o dom de cura divina. Veja, quão grande foi aquele dom, que mesmo 30 anos depois, ele estava em Corinto e ordenando o dom de cura no corpo. Agora, aquela ciência que a gente tira de um livro, é melhor lançar aquilo no lixo e obter esta ciência na qual Deus diz: é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E logo você dirá: amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Somente para os 12, mas para todos. Não somente para os 12, mas para todos. Em Atos 2:38, quando você chega a obter tal grau de fé, quando a sua fé afirma cada palavra com amém, então pode dizer: agora sim, acrescentemos isto. Amém. Mas eu queria, irmãos, que nós observássemos, nem mesmo aqueles, eu acho que vai chegar nesse ponto, aqueles que tiveram os dons e julgaram que tinham o batismo do Espírito Santo, falharam, caíram, o pneu furou, ficou na estrada, porque a evidência do Espírito Santo, o que é a evidência verdadeira do Espírito Santo de Deus? Custa o que custar, é a obediência a toda palavra de Deus. Agora, a pessoa tem um pouquinho só e já diz que tenho tudo, e o restante fica tudo de lado. Mas veja bem, agora, em quarto lugar, aí começa a falar, em quarto lugar, agora teremos que apressar nos mais, e me sinto tão cômodo e feliz quanto aqui de pé falando dele. Mas, em quarto lugar, a ciência, a temperança. E depois nós vamos falar sobre isso aí. Mas, irmão, então nós estamos vendo. Mas, meu Deus, como é que é essa obediência a toda a palavra? É simples. Começando pelo batismo. Às vezes nós era batizados nos títulos e não sabia nada a respeito do batismo em nome, mas depois nós ficamos sabendo. Assim o profeta falou anteriormente aqui da virtude que o lírio tinha, que deixava sair e que alguém vinha e tirava dali. E aí ele vai falando assim. Mas, irmãos, essas coisas, como nós lemos aqui, para terminar, nós lemos aqui: porque se em vós houverem abundar essas coisas, não deixarei ansiosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter o conhecimento. Amém? Que Deus nos abençoe. Que coisa maravilhosa, não é? Nós chegamos aqui, mudou a página aqui de novo, e depois eu marco aqui. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós acabamos, ó Deus, de olhar, de ver, de ouvir a respeito, Senhor, do batismo do Espírito Santo. É o que mais nós precisamos
E nós queremos ter a evidência, ó Deus, como pode isso acontecer sem o calor para vulcanizar, ó Deus eterno, esses degraus um no outro como da pirâmide, Senhor. Pai bendito, dê-nos a graça de alcançar o topo da pirâmide, pois nós vimos aí na mensagem que estamos ouvindo do profeta, a mensagem do amor, que é o último degrau. O que o amor fez na vida do profeta e o que ele pode fazer na nossa vida, juntamente com essas outras virtudes. Ó Deus, aí é um edifício completo. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando. Amém. Poderia sentar. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, a sua família e todo o seu ministério. Amém. Graças a Deus. Só um aviso: no sábado nós teremos reunião com os obreiros a partir das 19 horas aqui na igreja. Vamos fazer só mais uma oração para despedir. Deus recompense a vida de cada um. Amado Deus e bondoso Pai, é pela Tua graça, Senhor, que nós estamos aqui. E nós cremos, ó Pai, que nós estamos circuncidados mais uma vez, a cada degrau que nós estamos aprendendo mais, ó Pai. Crendo que nós temos o Espírito Santo. E nessa maneira, ó Pai, nós estamos mais uma vez confiantes. Assim como o Senhor usa a vulcanização para melhorar o pneu, nós queremos ser vulcanizados com Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito em nós, ó Pai, possa direcionar para as coisas corretas, para nos ajudar a permanecer nesse caminho, Senhor. Ajudando quem está fraco, ajudando, ó Pai, quem não está dando conta. Mas nesta hora nós Te agradecemos, ó Pai. Quantas pessoas estão fracassando, estão fracas nesta hora, ó Pai. Mas o Espírito do Senhor possa se manifestar a favor de cada um deles, ó Pai. E eles possam se erguer e continuar nessa jornada, ó Pai. O Senhor disse que o caminho não seria fácil, mas a recompensa é valiosa, ó Pai. Leva o Teu povo para os seus lares mais uma vez, protegidos e guardados pela Tua mão poderosa, Senhor, e que nós possamos ter uma boa noite de sono e descanso na Tua presença, e que nós possamos retornar mais uma vez para essa casa, Senhor, onde nós temos comunhão com o Senhor a todo instante, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Amém, que Deus possa abençoar também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Amém, Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, a todos nós. Amém. Deus abençoe. Mas me enganei, existe luz e levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei.